Boa noite. Logo mais, um minutinho, estaremos iniciando nossa revoada feminista. Estamos novamente aqui aguardando a nossa convidada especial, Concita Maia, para iniciarmos nossa revoada. Aê, chegou! Horário. Para a sua primeira live, minha filha, você está bem avançada, viu? Porque nós apanhamos muito. Concita, que legal fazer essa revoada contigo. Estou com saudade demais das minhas manas acrianas. E que bom que a gente, né, nessa pandemia, a gente se reencontra, né? A gente vem se falando tem uns 2 anos, né? Desde 2018, que a gente vem se namorando novamente, né? E aí, com toda essa situação que a conjuntura nos impõe, né? A conjuntura brasileira, acaba que os movimentos e as organizações de mulheres vão retomando, vão se reorganizando, se rearticulando. Então, assim, a gente fica muito feliz de te receber aqui nesta revoada feminista. Eu vou rapidamente historiciar um pouco, né, contextualizar o que é a revoada feminista, e logo em Sim. seguida você já entra, se apresenta e a gente vai conversando, tá bom? Mas Tá assim, ótimo. de antemão, muito obrigada, que bom revê-la e reencontrá-la. Então, gente, a nossa revoada feminista, nós estamos iniciando o mês de agosto, né? 1º de agosto, e essa revoada feminista ela foi uma ideia de um grupo de médicas, ginecologistas e obstetras, né, que iniciaram essa revoada feminista, né, dia 23 de junho. No dia 23 de junho, elas chamaram a revoada e todas as médicas feministas, ginecologistas, obstetras, tinham que revoar nos seus estados com uma parceira, com uma convidada. E o tema, né, delas era os direitos sexuais e direitos reprodutivos. Então, assim, foram elas que tiveram essa ideia. E aí, nós, em Porto Velho, a doutora Ida Peré, que é uma grande militante, que é uma grande médica, mas também militante feminista nessa área, né, no campo dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, ela tomou a ideia, né, para si, aí dentro do fórum, vamos fazer a revoada também, aí vamos, né? Aí encontra, assim, se encontra as loucas e aí a gente vai revoando. Só que essa revoada feminista do dia 23, ela foi no dia 23 no Brasil inteiro, né, às 20 horas. E nós gostamos tanto da ideia, porque a gente queria aprender a fazer live, e aí, então, a gente continuou com as lives, Concita, sabe? E aí a gente vem fazendo, a gente vai convidando nossas parentes Muito e aí bem. a gente vai fazendo. Nós também estamos aprendendo, de vez em quando a gente vira cambalhota, né? Como aconteceu com você agora. E tem vezes que nem aparece, não aparece nada, só a voz, mano. Então, assim, é normal. Esse é o novo normal. Bom, então, a revoada feminista, né, na verdade, é dentro daquele conceito de quando os pássaros revoam, eles se juntam, né, e se unem para chegar no seu lugar, no local onde eles desejam pousar. Dessa forma, a revoada feminista também. Nós, mulheres, revoamos juntas, ninguém solta a mão de ninguém, para a gente difundir conhecimento, difundir história, né, para a gente ampliar os nossos laços feministas, ampliar a nossa sororidade, né? E, Uhum. sobretudo, para que a gente possa estar trocando experiências nas nossas lutas. Logo nesses tempos, né, de pandemônios, pandemia e pandemônios, é preciso que a gente fique, de fato, estejamos unidas, né? Entrelaçadas para que a gente possa estar rompendo com alguns preconceitos, algumas amarras, algumas violações de direitos, né? Então é isso, Concita. Gente, para quem não conhece,
a Concita foi uma grande articuladora da Conferência de Beijing, né? A gente conseguiu se juntar, né? E nesse período, em 92, em 95, quando a gente iniciou a caminhada rumo à marcha mundial, rumo à Conferência de Beijing, a gente também conseguiu criar e formar, constituir o movimento articulado das mulheres da Amazônia. E nesse conjunto de ações, né, e de articulações, a Concita foi a grande articuladora desse movimento na Amazônia, nos representou, inclusive, e foi construindo essa rede de articulação, né, que é o MAMA, e que hoje a gente também retoma de novo o movimento articulado de mulheres da Amazônia. Então, a Concita é essa mulher que vem aí de muito tempo nessa trajetória de luta, junto com outras companheiras do Acre. Eu quero dizer para vocês que a gente tem, Rondônia, o movimento de mulheres também tem um espelho muito forte, né? Tem no reflexo das lutas feministas, das lutas sociais do Estado acreano, né? Das nossas mulheres parentes, né? Do Acre, até porque Rondônia, Porto Velho, está muito pertinho de Rio Branco, que é o município capital, né, do estado. Então, assim, a gente sempre andou muito próxima uma da outra nas lutas. E eu sei que hoje a gente vai vai bater esse papo bem bacana, falando um pouco dessas histórias, tá certo? Então, é isso, Concita, revoada somos nós revoando, mulheres revoando por direitos e justiça nesse país, né? Justiça pela vida, pela humanidade, justiça pela tolerância, de respeitar a sexualidade do outro, justiça para respeitar a tomada de decisão da mulher sobre o seu corpo, né? Então, tudo isso reúne a nossa revoada feminista nesses tempos aí que a gente vem vivendo, tá certo? Então, Concita, agora é com você, por favor, se apresente, né? Tá E aí, bom. um pouco da sua história de luta e também da sua relação com o feminismo, tá certo? Esse momento é Certo. com você agora. Obrigada, Bené. Você não imagina como eu estou emocionada. Primeiro, por esse encontro, por essa oportunidade de nós estarmos aqui conversando, que nós somos irmãs de alma, né? De sonhos, de luta, né? Somos muito mais do que companheiras, somos irmãs mesmo, né? Somos hermanas. E eu me sinto muito honrada, quero agradecer o convite de fazer esse voo com você, né? De estarmos fazendo esse voo, essa revoada linda, achei lindo esse nome. Então, assim, eu me Eu sinto muito também. honrada. Pena que não fui eu que criei, mas eu amei esse nome. É lindo, é lindo, é lindo. É lindo E, mesmo. é, e nós temos uma relação realmente muito próxima, não só de amizade, eu com a Bené, mas nós temos uma relação próxima com as companheiras de luta, tanto do Acre como de Rondônia. Sempre houve essa troca e essa sinergia, né? De lutas, de energias, de troca, inclusive no próprio processo de construção do movimento articulado de mulheres da Amazônia, no MAMA. Rondônia foi o nosso parceiro número 1, né? Assim, claro que nós contamos com as parceiras, as nossas manas, né? De todos os estados da Amazônia Legal brasileira, dos 9 estados. Mas Rondônia foi assim, era com quem a gente dialogava diariamente e discutia e concordava, discordava, e foi assim que a gente realizou, inclusive, o primeiro encontro internacional de mulheres da floresta amazônica, né? Foi aí que foi consolidado, inclusive, esta articulação de mulheres da Amazônia. Porque, assim, é muito interessante. A primeira vez que nós sentimos a necessidade, passado esse processo de Beijing, que a Bené contextualizou, nós estávamos numa conferência sobre saúde e sexualidade reprodutiva das mulheres, uma conferência internacional no Rio de Janeiro.
E nós estávamos lá e estavam sendo pautados vários assuntos, né? Então, nós começamos a pautar assim, sem nenhuma articulação umas com as outras ainda. Mas aqui e acolá surgiu uma voz da Amazônia, né? O Acre falava, Rondônia falava, Amazonas, Pará, Roraima, Tocantins, né? E a nossa voz não tinha muito eco, até que chegou no ponto, com as nossas irmãs queridíssimas, que nós fomos pautar numa discussão a realidade das parteiras tradicionais da floresta. Aí elas disseram, não, mas não existe parteira tradicional da floresta aqui. Eu falei, gente, vocês estão falando de que realidade? Né? Então, era uma realidade, naquele momento, um pouco limitada ainda das nossas companheiras e que voltava para uma realidade das mulheres do centro-sul do país. Então, nós, imediatamente, a gente sacou aquela onda de energia que começou a permear, né? E aí nós fizemos uma reunião durante esse encontro, uma conversa dizendo assim, olha, nós precisamos visibilizar a realidade específica das mulheres da Amazônia. E foi aí que começou, então, as conversinhas, e começamos as conversinhas no meu sentido, né? As grandes conversas, na verdade, as grandes articulações. E que foi, que culminou com esse encontro internacional, onde foi consolidado o encontro. E desse encontro também saíram alguns encaminhamentos e produtos concretos. Entre eles, eu gostaria de destacar a Agenda 21 das Mulheres da Floresta, né? Que foi um documento assim, extremamente revolucionário e um documento que não existia ainda, que era praticamente uma cartilha com a realidade, era um diagnóstico e sinalizava políticas públicas para essa pluralidade que é ser mulheres da Amazônia, as pescadoras, as ribeirinhas, as indígenas, as negras, as quilombolas, quebradeiras de coco, babaçu, enfim, essa pluralidade toda, essa diversidade, essa riqueza imensa de cheiros, de cores, de gostos, de amores, que é nós sermos mulheres da Amazônia. E, bom, eu só vou citar Maia. A primeira live ninguém esquece, né, Bené? Não, é como o primeiro amor. Sou pedagoga de formação. Costumo dizer que eu sou feminista desde o útero da minha mãe. Isso é uma outra história, que, em outro momento, a gente pode conversar sobre isso. E nós lutamos realmente. Sou feminista, né? E nessa luta feminista não tem como nós não falarmos da questão racial, né? Do preconceito. Então, a nossa luta também é uma luta antirracista, é uma luta pela defesa das nossas florestas, pela defesa dos povos que nela habitam, né? Que essa diversidade, não somente as mulheres, quando a gente fala nas mulheres, é um universo imenso, né? Quando a gente fala nas mulheres da Amazônia. Então, e ficou... nós tivemos um momento assim, muito rico de articulação, que nós tivemos uma atuação de capacitação, inclusive, das nossas manas, das nossas companheiras, dos estados da Amazônia, dos 9 estados da Amazônia brasileira. E, dentro desse processo, nós fomos nos fortalecendo. Então, nós estivemos no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, estivemos na Rede Nacional de Saúde e Direitos Reprodutivos, tivemos assento na Rede Latino-Americana e do Caribe das mulheres, né, das mulheres caribenhas, latino-americanas e caribenhas. Participamos também de 2 conferências internacionais, a Conferência do Meio Ambiente, que é o nosso guarda-chuva, né? É o guarda-chuva da luta das mulheres da Amazônia. Porque dentro desse
desse meio ambiente tem o todo, o ambiente todo. Ou seja, tem todas as políticas, né? Educação, Certeza. saúde, terra, né? O nosso sentimento de territorialidade, os nossos territórios, né? E participamos também de outra conferência, que foi a Conferência de Promoção da Igualdade Racial, aquela grande conferência onde nós tivemos a participação de lideranças indígenas maravilhosas da Amazônia, que nós conseguimos viabilizar a ida, das mulheres negras. E isso tudo, obviamente, foi numa revoada, porque ninguém faz nada sozinho. A gente É só verdade. faz quando estamos em revoada, né, Bené? E foi Com por isso que certeza. nós, e foi por isso que nós alçamos esses voos e fomos reconhecidas, levamos a nossa realidade para fora do país. Mostramos para o Brasil, as mulheres da Amazônia, a realidade específica, inclusive, de cada estado, porque as mulheres da Amazônia não são todas também iguais, é aquela visão equivocada que as pessoas têm, como se índio fosse tudo igual. Então, mulher da Amazônia é tudo igual, né? Nós temos, claro, viés comum que nos une, mas nós temos as nossas especificidades. Com E, certeza. não é? Com certeza. Assim, foi muito, muito fértil, para usar a nossa linguagem feminista e feminina, foi muito fecunda essa articulação. Ela durou um tempo, assim, ativamente, teve legitimidade, reconhecimento internacional, fomos matéria na imprensa internacional, tivemos apoios de agências de cooperação internacional para a nossa revoada, e depois veio aquela crise dos movimentos sociais no país. Né? Uhum. Nós tivemos uma crise que foi a desarticulação de todas as ONGs, os movimentos, que é quando nós nos vimos dentro de um governo popular onde vislumbramos a possibilidade, e mais do que isso, nós fomos convocadas para implementar as políticas que nós reivindicávamos. Então, realmente, houve um esvaziamento, né, do movimento social, das ONGs, que foram ocupar esses espaços de implementação de políticas, né, de uma maneira geral. E, depois disso, veio ainda uma pancada muito letal nos movimentos, né, porque ainda existia alguns movimentos estavam sobrevivendo, faziam um papel importante, que são os movimentos sociais organizados, que é desse lugar que eu falo, esse é o meu lugar de fala, é movimento social organizado. Né? Eu venho daí, aí é a minha fonte. E é desse lugar que eu gostaria de falar. E aí que vem, a gente consegue eleger a primeira presidenta do país, e nós tivemos um ganho fantástico, um ganho político imenso, inclusive no que diz respeito às políticas de gênero para as mulheres, as políticas afirmativas, o enfrentamento à violência contra a mulher, né, um pacto nacional de enfrentamento à violência contra a mulher, que a então presidenta Dilma assinou. Então, assim, foi um momento riquíssimo de expansão e de consolidação das políticas públicas para as mulheres. Lamentavelmente, veio um golpe, e com esse golpe nós ficamos muito perdidas, foram retirados todos os apoios, todos os aportes que existiam para a implementação de políticas para as mulheres, foram retirados. Só para ter um exemplo, só para vocês terem um exemplo, aqui no nosso estado, foi retirado de conta, que já estava na conta, 2.600.000, que eram para a implementação de política para as mulheres, no que diz respeito ao enfrentamento à violência contra a mulher. E aí o então presidente, né, o Temer, retirou, e não foi só do nosso estado, ele retirou de todos os estados, que disse que era para colocar no fundo, que a primeira-dama do país iria fazer um programa,
e esse programa até hoje não apareceu. Enfim, houve essa desestruturação, esse retrocesso inigualável das políticas públicas para as mulheres, porque aí nós já não tínhamos mais um movimento social fortalecido e os aportes que nós tínhamos no governo Lula, no governo Dilma, nos governos, nos nossos estados, foram todos retirados também. Então, assim, aí começou esse processo lindíssimo que nós estamos vivendo hoje, que é um movimento que a gente chama de movimento fênix, né? Do movimento de mulheres, que nós estamos ressurgindo das cinzas. Tanto é que estamos aqui revoando, não é? Estamos aqui revoando. Eu queria só, colaborando com a tua contextualização histórica, dizer que, num primeiro momento, nós, eu compreendo que a gente viveu 3 fases, né? Primeiro momento, na década de 80, a gente lutou, construiu e fortaleceu e demos asas aos movimentos sociais, que eu também é do lugar de onde eu falo, né? Sobretudo o movimento de mulheres e o movimento ambientalista fortíssimo nesse país, né? Perfeito. E aí, na década de 90, a gente veio com as conferências para pautar e gerar a visibilidade das demandas sociais que estavam, né? que estavam pendentes há muitos anos, né? Há 500 anos, vamos dizer assim. E nessa trajetória de luta, então, a gente passou a década de 80, de 90, construindo essas plataformas de ações e de políticas públicas, né? No ano 2000, a gente consegue, né, com os governos democráticos, dar início, efetivar e implementar algumas políticas públicas, inclusive as políticas públicas para as mulheres, né? Para as mulheres. E aí eu acho que nesse momento há um recuo, porque, como você bem falou, né, nós também fomos chamadas a compor governos, a compor políticas, né, estratégias para garantir a implementabilidade, né, dessas políticas, né, compor conselhos, compor coordenações, então assim. Né, então mas assim, eu acho que nesse momento também, Concita, a gente também acreditava que a gente já tinha consolidado, né, esse espaço de tomada de decisão com a participação popular democrática. Né? Assim, eu acho que o movimento ele recua, por quê? Porque ele conseguiu, foi um momento onde se consolidou os conselhos de direitos. Conselho de Direito da Criança, Conselho de Meio Ambiente, Conselho dos Direitos de Defesa da Mulher, Conselho de Segurança Alimentar, muitos conselhos, né? Da saúde, então, né? Quer dizer, a consolidação do SUS, do SUAS, né? Então, assim, do SUS muito antes, claro, né? Inclusive, historicamente, é um dos programas, né? Quer dizer, é um sistema de saúde tão interessante, o SUS, né, que é modelo para alguns países, né, que pese a gente tenha, né, algumas fragilidades, mas vai ter fragilidade, porque é um sistema público e é um sistema público universal, né, para os brasileiros. Então, vai ter suas fragilidades, porque a política pública, né, a política de ordenamento também, principalmente no Brasil, com essa discussão toda de Estado mínimo, né? Então, vai fragilizando algumas políticas, né? E isso tem reflexo hoje na pandemia, né? Isso está revelou-se, né? A pandemia revelou várias coisas, né? Então, assim, e aí, quando foi agora, né? Quer dizer, quando a gente imaginou que nós tínhamos garantido, conquistado e consolidado alguns desafios, algumas demandas, algumas lutas, né? A gente vê isso cair por água abaixo, né? No atual governo, né? E então, quer dizer, você viveu isso aí, a gente vive isso no Estado brasileiro, mas a gente vive isso também nos nossos estados, né? Nos nossos estados e no nosso município. Né? Então, nós estamos nesse campo agora, de novo, num campo de força. Né? E aí vocês têm aí um reflexo muito bem
colocado nesse cenário que recentemente, que aí você estava falando disso, eu lembrei, né? Também, né, toda essa situação hoje em que vocês tiveram, né, o movimento de mulheres, as feministas do Acre, né, algumas instituições estão lutando para assegurar, né, que um certo agressor, um certo Feminicida. feminicida, né? Não venha. Por que tem que vir para cá, para nossa região? Por que tem que vir para Rio Amazônia. Branco? Por que ele não é ressocializado no estado dele, que foi aonde ele cometeu o crime, né, Concita? É a pergunta que se faz. Então, se você quiser falar, ir falando, e depois, ou continuar contando essa história nossa, tudo bem, fica à vontade. Tá bom, obrigada. A contribuição maravilhosa, Bené. Na verdade, antes de chegar nessa questão que a gente está vivendo hoje, inclusive desde segunda-feira, como se fosse um meteoro sobre a nossa cabeça, e que a gente vai falar, sim, rapidíssimo, mas vamos tocar nesse assunto. Eu queria falar de um legado que o Mama deixou para nós. O Mama deixou a missão de nós rearticularmos as mulheres da Amazônia, né, Bené? Nós temos essa Sim, missão, né? O sim. Fórum tem essa missão. Aqui no Acre, nós estamos com o IMA, que é um imã só de coisas boas, de boas energias, o Que Instituto lindo Mulheres o nome. da Amazônia. Então, a gente tem essa missão de estar rearticulando as mulheres da Amazônia. Haja visto o que nós estamos passando. Estão acabando com as nossas florestas, estão Correto. devastando, estão queimando. Né? E nós nos preocupamos não só com as nossas florestas, mas com os povos que nela habitam também. Então, está sendo esse governo, é um governo genocida, né? É um governo irresponsável que prega a violência, que prega a destruição das nossas florestas, das nossas riquezas ambientais, a privatização da água. O que é isso? Isso é um absurdo para nós, em especial nós mulheres da Amazônia, das águas doces, né? As mulheres das águas, das florestas. E então a gente está nessa missão de rearticular. Estamos junto com o Fórum Popular de Mulheres, estamos dialogando com outras companheiras dos outros estados, perdoem todas as outras, mas a gente não pode deixar de falar na Joaquina, a gente não pode deixar de falar na Graça Costa, a gente não pode deixar de falar na Socorro Prado, na Socorro Papola, na Lídia, na Dona Elisete do Raimundo da Pará. Papoco. Hã? Elisete do Pará. Elisete do Elisete. Pará, tantas companheiras valiosas, né? Que, Sim, sim. né? Estiveram conosco e que agora nós estamos reencontrando e somando essa força, conjugando o verbo esperançar, porque nós temos a Uhum. esperança, né, de que nós podemos construir uma outra sociedade com igualdade, com equidade, com respeito, com paz. A gente acredita, é de dentro para fora. E nós fazemos isso também de dentro para fora, porque a paz começa dentro da gente. Né? As políticas que a gente acredita começam dentro da gente, a convicção de que é possível realmente ser diferente. E então nós estamos na luta pela redemocratização do país, porque a gente vive num Estado que não é mais um Estado democrático, bem disse a Bené. Achávamos nós que estava consolidado, né, a democracia no nosso país. Então, nós estamos na luta pela redemocratização do país e para assegurar também os direitos das mulheres. Resgatar, não gosto muito dessa palavra resgatar, não, mas a gente vai ter que fazer isso. É resgatar direitos que nos foram usurpados, que nos foram Correto, tirados. Né? correto. E nesse momento, não tem como não deixar de falar, até a Bené fez uma fala já introdutória, nós estamos assim, desabou o céu sobre a cabeça das mulheres daqui do Acre, porque acordamos segunda-feira, 5 horas da manhã, com a notícia de que o goleiro Bruno, o feminicida, que assassinou a mulher, matou a mulher, esquartejou a mulher,
deu os pedaços para os cães comerem. O goleiro, esse goleiro, Bruno, estaria sendo contratado pelo clube Rio Branco, aqui no estado. Então, assim, de segunda para cá, nós não conseguimos parar. Porque, assim, foram muitos manifestos. Nós temos, assim, estamos muito contentes com o nosso movimento, porque foi um movimento, não é um movimento do IMA, é um movimento da sociedade, das mulheres como um todo, as mulheres negras, as mulheres que são as que mais sofrem com preconceito, né? E com a violência, que são alvo do feminicídio, as mulheres Uhum. indígenas, então, as mulheres da cidade, as mulheres da carreira jurídica, a BMCJ, enfim, as várias vertentes, nós nos unimos. De segunda até ontem, nós tivemos mais de 3.000 adesões na petição contra a contratação. Fizemos ontem uma manifestação. Foi lindo, Palmas. lindo, lindo, Bom, muito, bom. muito lindo, muito bom, muito bom. E a sociedade, e não são só mulheres, Bené, não são só mulheres, nós temos homens de bem, sabe? Olha Você que sabe bom, disso, porque olha você que tem um homem de maravilha, bem do seu lado, né? que maravilha. Então, assim, nós temos muitos homens que estão conosco, né, assinando o documento, nos apoiando. Nós estamos, assim, numa luta, nós não estamos numa briga, nós estamos numa luta, porque nós somos mulheres progressistas, feministas, que lutamos pela vida. Nós não queremos mais ser mortas, nenhuma menos. E a vinda dele para cá como um ídolo, como um herói, que era o que ele quer, sabe assim, é inadmissível. Isso é um escárnio com as mulheres acrianas. Com certeza. Né? É um desrespeito com a sociedade acriana, né? Achando que aqui é um desterro. Nenhum estado quis, porque ele tentou vários estados, e nenhum estado quis. Então vai para a Amazônia, né? Vai lá para a Amazônia, né? Que aqui como se nós fôssemos o lixo, como se nós fôssemos o fim do mundo. Mal sabem eles que nós somos o começo do mundo, né? Nós somos o início do mundo, o início da vida, através das nossas florestas. Você sabe que eles tentaram trazê-lo para cá. E nós também fizemos isso aqui. Né? Eles tentaram trazer ele para cá, para Rondônia, e nós fizemos também todo o movimento, né? E aí foi descartado, entendeu? Então, assim, como você falou, eles tentaram outros estados, né, para contratação dele. E aí, por último, né, foi agora cair lá. Eu estou vendo aqui que a Mara se manifestou, a Mara Valverde, viva a luta das mulheres. A Edneide falou, olha, a técnica pediu até demissão, a Edneide Arruda, nossa companheira, que mora em Brasília. Tem um monte de gente aqui que não dá para mim ler tudo, né? Porque assim, senão não consigo, a gente não consegue ouvir a Concita. Mas tá a Edneide, tá a Mara, tá a Alessandra, tá Ruth, tem um monte de gente, Amanda, o pessoal, Cauã, Dora, enfim, tem um monte de gente que está aqui assistindo a gente e a gente agradece essa parceria, essa presença virtual. Pode continuar, Concita. Que lindo. Assim, um beijo para todas vocês. Ai, meu Deus, que felicidade. Você falou os nomes aí, meu coração deu uma acelerada aqui, né? Mas é isso, né? E nós vamos continuar em luta, né? Hoje saiu um outro documento também, muito importante, e nós vamos continuar até que nós consigamos sairmos vitoriosas, né? Ou seja, que ele não fique aqui, né? Aí nos perguntaram, ontem eu fui para um debate com um advogado numa emissora de TV, a representante da Globo aqui no nosso estado. E aí era um advogado fazendo contraponto e tal. E aí perguntaram, mas ele não seria... não teria oportunidade de uma ressocialização? Eu falei, claro, todos têm
todos nós somos a favor que ele passe por um processo de ressocialização. Mas ele, para isso, ele precisa começar lá de trás e não nos holofotes, né? Ele precisa começar lá atrás, fazendo, inclusive, reflexões e reformas íntimas que ele precisa fazer e dar respostas para a sociedade que até hoje ele não deu. Onde está o corpo da Elisa? Ele nunca nos respondeu. Ele nunca, eu não quero julgar aqui as aparências, mas ele nunca tomou uma atitude de arrependimento, né? Porque se ele tivesse um mínimo de sentimento, de arrependimento, ele sairia desse lugar onde ele está querendo permanecer. Ele iria lá, né? Um trabalho humilde, porque todos os trabalhos não tem trabalho mais digno e menos digno. Todos são dignos. Todos são dignos. Os trabalhos são dignos, né? Aí ele me perguntou assim, sim, mas então o que resta dele? Eu falei, e o que resta da Elisa? Sim. E o que resta da Elisa? O que resta da Elisa, o que resta das mulheres, quer dizer que os homens matam e aí matam e ganham holofote, e nós a gente ganha a terra, né? Tá certo que nós somos fruto dessa terra, da mãe terra, mas a gente não precisa viver sobre ela. Claro. Queremos viver, né? É claro. Então, assim, ressocialização é uma coisa. Agora, os holofotes e querer colocá-lo numa posição de ídolo, né? Aí é outra coisa. É bem diferente. É bem diferente. E é contra isso que nós estamos na nossa luta. Pela defesa. Porque na medida em que nós estamos nessa luta, nós estamos lutando em memória, fazendo do nosso luto uma luta, em memória de todas as mulheres que já foram assassinadas, de todas as mulheres que sofrem diariamente essa violência contra a mulher. Principalmente, como eu já falei, mulheres negras, jovens negros que são assassinados diariamente, né? Então, assim, é contra essa sociedade machista, racista, né? De um racismo estrutural que é a nossa luta. Então, nós, ao fazermos esse embate com a contratação do Bruno, nós estamos dizendo não a tudo o que traz de negativo e de entrave para que nós, mulheres, possamos ser o que nós queremos ser, para que nós possamos nos sentir livres, para que nós não tenhamos medo de sair na rua e sermos assassinadas pelo fato de sermos mulher, de sermos estupradas pelo fato de sermos mulher. Então, é isso que nós queremos. Com esse não, esse fora Bruno do Acre, esse fora Bruno da Amazônia, é o nosso grito de alerta para todos, inclusive os patrocinadores. Nós estamos mandando um recado dizendo, olha, vocês serão responsabilizados por isso e pagarão um preço muito alto por isso, né? Com certeza. Então, assim, nesse sentido, nós estamos agora nisso, mas paralelo a essa luta tão grande, nós estamos assim com lutas muito bonitas, né? De empoderamento das mulheres, através, agora, durante a pandemia, nós tivemos que suspender as nossas atividades em campo, né? As nossas atividades nas aldeias, na zona rural, que o nosso foco é mais direcionado para as mulheres que mais precisam de políticas públicas e é onde não chegam, né, essas políticas. E então, nós estamos, através de campanha radiofônica, né, falando de direitos para as mulheres da cidade, gravando áudios também. E a gente está se reinventando, se recriando, né, durante essa pandemia. Aí disse assim, na pandemia a violência contra a mulher aumentou. É verdade, teve um aumento. Aqui no Acre, nós tivemos um aumento de 300% da violência contra a mulher. Eu vi essa estatística. A última do Fórum Brasileiro de Segurança Pública dá isso, 300%. Perfeito. Na primeira live que eu fiz,
Eu citei esse dado da Então, é um violência. dado vergonhoso, é uma coisa que é um dado, além de ser vergonhoso, é perverso. Isso é Perverso, perverso para a nossa perverso. realidade. É muito perverso, é muito Porque cruel, sabe? imprime a total ausência do Estado como mediador das políticas, como um agente de segurança pública. Perfeito, perfeito, Né? perfeito. E nesse processo todo, a gente sabe que a vulnerabilidade feminina é maior do que a vulnerabilidade dos homens. Claro, a gente vive numa sociedade patriarcal, machista, né? Machismo, entendendo como machismo a visão da superioridade do homem Uhum, sobre a mulher só pelo fato dele ser homem, né? Precisa uhum. entender isso. Como é preciso entender o feminismo. Diz, feminismo. Sim, o feminismo luta pela igualdade de direito entre mulheres e homens. Ponto. É isso, é muito simples. Aí a sociedade machista, patriarcal, cria estereótipos de feministas, né? Como se nós fôssemos as mulheres perigosas, as mulheres, né? Tenham cuidado com a gente mesmo, porque nós mulheres, as mulheres que menstruam, as mulheres que sangram todo mês, é bom ter cuidado mesmo, porque nós somos de luta, nós somos de sonhar, nós somos de realizar sonhos, nós somos luz e nós queremos estar brilhando porque nós viemos aqui para brilhar e não para morrer de fome e nem morrer assassinada, massacrada por esses machistas que não passarão. É. Aí a Concita, gente, isso aí que vocês estão assistindo, isso se chama Concita Maia, né? Vocês já estão vendo como é que é essa potência, essa guerreira. Concita, olha, sim, muito legal assim, esse papo, uma pena que a gente tenha que passar por isso, que nossas companheiras, parentes do estado do Acre tenham que passar por isso, com essa situação toda do Bruno, mas eu acho que Deus não dá asa, né, para quem não sabe voar, então eu tenho certeza que vocês vão conseguir sair dessa e contem com nós, mulheres aqui também do estado de Rondônia e de toda a Amazônia. Pode De contar com a toda gente, que a gente está firme junto com vocês. Eu só quero dizer assim, que a nossa live ela tem um tempo de duração que é de 1 hora. No caso, 55 minutos, que é para a gente não ser pega de surpresa, porque quando chega perto, a própria plataforma vai falhando, vai dando tchau, entendeu? Então, é só para te alertar. Mas, assim, eu tenho certeza que aqui o pessoal está danado falando, não venham nos responsabilizar pelo crime do feminicida, né? Estão mandando abraço, vidas importam, vidas negras importam, vivas as parentes e agricultoras, mulheres negras, saudade da Concita, dados análogos à situação de guerra, a necropolítica, né? Enfim, tem várias parentes nossas aqui. A Nath está aqui também dando tchau. Mas, assim, nessa trajetória toda, para a gente já ir caminhando finalmente, mas, assim, só para dar aí mais uns 5, 7 minutos, o que você, como é que vocês aí no estado do Acre, como que vocês estão vendo após pandemia? Porque a pandemia em si a gente tá vivenciando, né? Mas e aí, né? Qual é a nossa perspectiva para nós mulheres, para nós amazônidas, para nós mulheres da água, da floresta, da mata? Qual é a perspectiva, Concita? Bené, você sabe que eu sofro de otimismo crônico, né? Eu tenho, e aquilo mesmo que eu falei, que eu conjugo o verbo esperançar. Eu acho que nós estamos no momento de estarmos nos fortalecendo, de estarmos identificando novas estratégias. Nós precisamos nos reinventar, né? O movimento social não pode ser aquele mesmo de há 10 anos atrás, né? Até porque nós contamos com sangue novo, por exemplo,
A Nath de poesia está aí. Beijo para você, Nath. E é uma poeta maravilhosa, é uma negra militante, uma guerreira. Uhul! Muito querida. E então nós temos que realmente, nesse momento da pandemia, a gente está fazendo esse repensar, né? Esse desenho das novas estratégias, né? Para que nós possamos atuar pós-pandemia. Eu vejo um cenário muito propício para as mulheres, porque eu acredito que são as mulheres que vão mudar o mundo. São as mulheres que vão fazer a revolução. Essa revolução não é uma revolução de armas, é uma revolução de dentro para fora. É uma revolução de valores, é uma revolução baseada em sentimentos e em emoções. Então, eu vejo que é muito positivo. Eu acho que nós estaremos, enquanto a pandemia está, nós estamos nos articulando, inclusive através da revoada, né? Isso é um processo de articulação. Com certeza. Né? E quero parabenizar você, parabenizar o Fórum, né, Popular, e dizer assim, que pós-pandemia nós estaremos mais fortalecidas ainda para enfrentarmos os desafios que estarão postos para nós mulheres na construção dessa sociedade, na luta contra o racismo, contra o machismo, contra a misoginia, contra a intolerância, por uma sociedade realmente saudável, por uma sociedade de paz, de harmonia, de equidade e, acima de tudo, uma sociedade que a gente possa ser feliz. Pronto. Olha só, a gente ainda tem alguns minutinhos, eu vou fazer aqui uma brincadeira com você, que é o cara em cara. Cara em cara eu falo uma palavra e você responde com outra palavra. Não pode incumpridar, não. É papuf, Tá. é o cara em cara. Tá. Eita, tá certo? Eita. Eu vou falando as palavras aqui, você vai... E tá. Daqui a pouquinho, gente, eu vou dar o recadinho da semana que vem, tá? A gente não vai encerrar sem passar os recados da semana que vem. Bom, a gente sabe que a gente tem, em Porto Velho, a gente tem o Covid Mulher, que é um telefone específico para atender as mulheres, e nesse canal tem os profissionais de saúde. O número do Covid Mulher é 99340-1352, anota aí, pessoal de Porto Velho, então, 99340-1352. Depois a Concita também vai passar os números dela, do IMA, né, o canal, enfim. Nós também temos alguns números importantes, como, por exemplo, do Disque Denúncia, que é geral, esse 180 para as mulheres vítimas de violência denunciarem, o Disque 190, que é da Polícia Militar de todos os estados, né, Concita? Tanto no Acre como Rondônia. E aqui em Porto Velho, né, temos o plantão social da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, que é o 98479-8760. 98479-8760. São os telefones, gente, que se alguém precisar, uma mulher, ou alguém vê alguma mulher sofrendo violência, por favor, liguem para esses números, porque eles vão retornar, eles vão chegar até essa mulher que está sendo vítima de violência, ok? Bom, vamos lá para o cara em cara da Concita, né? Então, vamos lá. Concita Maia é o quê? Coragem. Isso. Família. Sagrada. Trabalho. Honesto. Honestidade. Conhecimento. É tudo. Feminismo. É o que me move. Realidade. Precisa ser mudada. Sonhos. Sempre. Arte. Arte é a essência da alma. Cidadania. Necessária. Sororidade. Somos nós, mulheres.
Tudo bem. Liberdade. Liberdade, que ninguém nos defina, que a liberdade seja a nossa própria substância. Simone de Beauvoir. Opa! Aí, hein? Foi longe. E aí, o que a gente espera da nossa Amazônia? Então, nós esperamos uma Amazônia que nós possamos realmente deter essa destruição, né, da Amazônia, que é chamada de patrimônio da humanidade, mas para nós é muito mais do que isso. A Amazônia, para nós, é vida. Né? Eita, coisa boa! Coisa boa. Então, A Amazônia para nós é vida, né? É tudo de bom, né? É uma cultura muito forte, uma cultura extremamente saudável, né? Uma cultura que a pluralidade e a diversidade comanda essa Amazônia, né? Então, eu estou vendo aqui que o Fagner entrou, nosso amigão, a doutora Aida, através do projeto de Novo Não, entrou também. É nós, mana, é nós, mana. A doutora Aida que fica colocando a gente nesse negócio de live. Ela tá igual a Edneide. Quando a gente não sabia falar, na época do movimento lá atrás, a gente não queria falar no microfone, e a Edneide empurrava a gente até em velório. Levava a gente para velório, que era para a gente aprender a falar, entendeu? Tá? Assim tá ainda. Vamos fazer live que a gente aprende. Mas, Concita, eu quero assim, te agradecer muito, amiga, companheira. E aí eu coloco o nosso Estado, o Fórum Popular de Mulheres, as feministas à disposição. A gente precisa rearticular e fortalecer o MAMA, né? Você sabe que a gente está à disposição. Acho que a gente precisa de um encontro desse até o final do ano com as mulheres da Amazônia, já que a gente pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo e com as nossas companheiras agora via virtual, então vamos fazer o MAMA virtual. Bom, eu só quero chamar a atenção para a semana de 3 a 7 de agosto, gente. E aí, de 3 a 7 de agosto, nós vamos fazer a Semana da Revoada Feminista, que é o seguinte, quando a gente pensa que está acabando, nós estamos começando. Né? O povo a mulherada é forte, como você falou, é de luta. Então, no dia 3, segunda-feira, a gente vai estar revoando, nós vamos revoar com a Risolene Silva, nossa companheira Risa, grande Risa aí. Então, a Risa vai estar com a gente na segunda. Na terça-feira, a gente vai ter duas promotoras de justiça. A doutora Tânia Santiago, que é do Ministério Público de Rondônia, e a doutora Gabriela Mansur, que é do Ministério Público do Paraná. Né? Muito gente boa. Essa doutora Gabriela tem um histórico assim, a mulher tem história, não vamos perder. Terça-feira. Na quinta, nós vamos revoar com a Joana Dark e a Mara Valverde. A Mara está por aqui, ó. A Mara vai estar na quinta. Ó, eu já quero encerrar esse Instagram. E no dia 5, a gente vai revoar também com a doutora Aida Perey, uma convidada que ela ainda não definiu, mas ela vai ter que definir até lá, né, Ida? E no dia 7, que a gente vai comemorar, né, Concita, 14 anos da Lei Maria da Penha, a gente não pode deixar, né, passar em branco. Então, dia 7, a gente tem aí uma revoada com todas as Marias, inclusive você está convidada, a gente vai ser uma outra plataforma, mas a gente vai colocar todo mundo, né? E aí a gente vai ouvir uma companheira lá, enfim, a Mariana Basso também, que é uma jurista muito das boas, fridática, como diz a Edneide, fodástica, uma mulher, uma promotora também, e aí ela vai estar falando com a gente sobre algumas questões, mas a gente vai estar também com ela, e aí vai ser diferente a revoada, porque a gente vai estar encerrando esse ciclo da revoada feminista. E aí a gente encerra no dia 7 de agosto, no dia da Lei Maria da Penha, que a gente conseguiu consagrar, implementar isso no Brasil, e é através da Lei Maria da Penha que a gente tem conseguido, garantido, que muitas mulheres não morram, né? Então a gente sabe disso. Ainda tem aí uns 2 minutinhos, Concita, para você se despedir, mas eu já quero aqui te deixar aqui um grande abraço, nossa solidariedade, fora Bruno, não queremos Bruno nem no Acre, nem na Amazônia, né? Com você, Concita. Obrigada, Bené. Muito honrada, muito honrada.
muito feliz dessa revoada, desse encontro, né? E dizer que nós temos o nosso Instagram, o IMA tem um Instagram, que o IMA tem essa missão, né, de estar rearticulando o MAMA, o Movimento Articulado de Mulheres da Amazônia, é Isso. ima.brasil. Segue a gente, vem com a gente, que é IMA só de coisas boas. E nós temos um canal no YouTube também, onde nós temos várias companheiras que estão lá contando a sua história de vida, que se cruzam em determinado momento as suas linhas da vida, com a minha linha da vida, com a linha da vida da Bené, com a linha da vida das mulheres da Amazônia. Minha gratidão, minha profunda gratidão e minha alegria de poder estar aqui honradamente nesse momento de reencontro e de revoada. Um beijo. Um beijo, Concita, um abraço. Muito obrigada pelo convite. Gente, muito obrigada a quem nos acompanhou nesta revoada feminista. Um abraço para todas as mulheres, todos os companheiros que estão aqui nos assistindo, nos prestigiando. Essa foi mais uma revoada feminista e a gente está aqui. Eu estou no Rio Grande do Sul, em Santa Maria. Quero dizer para vocês que eu estou aqui com frio mesmo. Eu estou quase voltando para minha Rondônia. Mas eu tinha que ficar aqui com a minha filhinha um pouquinho e a gente foi visitar Rio Branco, né? A gente foi até o Acre para trazer a Concita para revoar junto com a gente. E foi muito legal. Eu sabia que essa conversa ia ser maravilhosa, né? Porque a gente tem muita história e olha que nós contamos tudo, né, Concita? Não tem nem a metade, né, bastidores do Mama, que não deu tempo. Mas, enfim, valeu, muito obrigada. Muita saúde e paz. Que Deus ilumine nossa caminhada. Bom final de semana. E que semana que vem é semana de luta, semana das Marias, semana da vida, da luta pela vida das mulheres. Um direito de vida sem violência. Ninguém solta a mão de ninguém. Gente, beijo, abraço. Beijo. Tchau. Tchau.